Você sabia que há pessoas que elas viajam quilômetros de distância para estar num ambiente desses? Quem sabia, levanta a mão para o céu. Porque eles aprenderam que um ambiente, uma pessoa que é apaixonada pelo Espírito Santo, apaixonada pelo reino de Deus, que já recebeu da parte de Deus determinado poder, unção, por onde eles passam, o reino de Deus se manifesta com muita demonstração de sinais e poder, e isso é maravilhoso. Amém? Então, não perca a oportunidade de estar nos ambientes como esse. Te prepare aí para estar nessa conferência. Quem trouxe a Bíblia, abra ela comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus é quase lá no final da Bíblia, tá? Novo Testamento, vai lá no livro de Hebreus. É depois de Gálatas, Efésios, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho da Bíblia. Vai no final dela e começa a retornar. Você já vai achar aí Hebreus 11, 6. E é bem provável também que será colocado aqui no telão. Consegue aí, Rafinha? Quantos entraram aqui com expectativa no coração, levante a mão para os céus. Uma das coisas que eu tenho ensinado durante o tempo que Deus me dá a oportunidade de ministrar, é ensinar as pessoas a criar expectativa no coração. Sabe, isso a Bíblia chama de fome e sede por mais de Deus. Quando nós temos fome e sede pelo Senhor, pelo seu reino, pelo sobrenatural, o Senhor, Ele se movimenta, Ele se manifesta, as coisas acontecem, amém? Você pode fazer a melhor comida, ouça isso, você vai entender. Vou trazer um exemplo físico para você compreender algo espiritual. Vamos supor que você faça a melhor comida, com o melhor tempero, os melhores ingredientes, mas se estiver na sua mesa alguém que não tem fome, ela vai comer? Não vai. Ali diante dela está a melhor comida, mas aqueles que têm fome, eles vão fazer o quê? Eles vão olhar para aquele banquete, a primeira coisa que eles vão falar ou pensar vai ser: uau, eita glória, é hoje, amém? É hoje que eu tiro a barriga da miséria, olha que comida gostosa. Isso é quando a pessoa tem fome, ela come, ela tem vontade. Jesus, Ele está sentado à direita do Deus Pai, mas Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E quando nós estamos ministrando a palavra, quem é que está presente no meio da igreja? O Espírito Santo. Então, se você tem fome, você tem sede, eu tenho algo para te dizer aqui esta noite. Você vai sair daqui saciado. Amém? Saciado. Mas se eu entro, sabe a pessoa sem fome? Vai sair da mesma forma. Para ela, ó, tanto fez como tanto faz. Deus não te chamou para viver uma vida de tanto fez como tanto faz. Deus te chamou para você viver as promessas e as grandezas dEle. Se você acredita, já vai aplaudindo o nome dEle. Aleluias. Não pare na porta. Não pare na porta. A salvação é apenas o primeiro degrau. É a porta do reino. Muitos querem ficar só na salvação, sendo que tem um grande reino para você explorar. Tem muita coisa para você, para a igreja, para nós, que o Senhor preparou. Não pare na porta. Queira isso, deseje isso, peça isso. Isso você vai receber. Olha para alguém perto de você e diga assim: você vai receber.
Vamos ler. Já deu tempo de você achar. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos ler de novo? E se você puder, leia junto comigo. Vamos levantar a voz e ler esse texto bem bonito. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fecha os olhos, fecha a Bíblia, permita-me orar. Pai, é com temor e tremor que aqui estou. Eu reconheço minha pequenez e minha dependência do Senhor. Não é o meu conhecimento, não é as minhas habilidades, não é nada que eu tenho ou possa oferecer que fará a diferença aqui esta noite. Pelo contrário, é o Teu Espírito, é o manifestar da Tua glória e do Teu reino. Por isso eu me submeto voluntariamente ao Teu senhorio, e eu te peço, perdoa agora os meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas culpas, por palavras, ações e até mesmo omissões. Lava-me, Senhor, que minhas mãos estejam limpas, minhas vestes estejam limpas e o meu coração purificado. Como teu filho eu entro agora diante do teu reino, diante do teu trono de glória, e com humildade e simplicidade eu te peço o teu poder e a tua unção mais uma vez sobre mim. Pai, que o Senhor me use da maneira que o Senhor deseja, para manifestar aqui as tuas verdades e o teu reino. Não permita que eu fale nada daquilo que possa estar fora da tua palavra ou desagradar o teu coração. Espírito Santo, permaneça comigo. Eu quero cooperar contigo esta noite, querido Espírito Santo, para que o reino do Senhor se manifeste. Na autoridade do nome de Jesus, eu manieto agora toda contrariedade, seja física, seja espiritual. Eu sei a autoridade que o Senhor libera sobre nós. Nós somos sacerdotes, nós somos reis, embaixadores do teu reino. Por isso eu tomo posse daquilo que o Senhor já liberou, daquilo que o Senhor já conquistou, e eu decreto a falência de tudo aquilo que se levanta para roubar a revelação e entendimento da tua palavra. Que o pensamento de cada um de nós seja levado cativo ao senhorio de Cristo, e possamos sair daqui esta noite diferentes, abençoados, transformados pela tua glória, em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já leu toda a carta aos Hebreus? Levanta a mão para o céu. Queridos, esse livro de Hebreus, ele é maravilhoso. Ele é um livro que contém muito conteúdo, muito rico em conteúdos que vão apontar Jesus como o sumo sacerdote, como o autor de uma nova e eterna aliança feita no seu próprio sangue. Então, é um livro que você precisa ler e reler e tentar extrair os ensinamentos que ali foram elencados para o nosso conhecimento. Então, Cristo, ele é a única pessoa que dividiu o tempo. Hoje nós conhecemos o tempo, há livros, há história, há um cronograma que diz antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhuma outra pessoa, por mais importante que foi na face da terra, conseguiu dividir a história em dois ciclos, em dois períodos, a não ser Jesus Cristo. Então hoje nós vivemos debaixo de uma nova e eterna aliança feita pelo sangue de Jesus. Quem aqui já foi lavado pelo sangue dele? Mas a questão hoje, no texto inicial que nós acabamos de ler,
vai apresentar algumas condições básicas para aquele que se achega diante de Deus. E hoje nós vamos extrair algumas verdades preciosas desses pequenos versículos que nós acabamos de ler. Então, a primeira condição que o Senhor exige de uma pessoa que se achega a Ele, a primeira condição é uma palavra bem pequena, de 2 letras: fé. Diga comigo: a primeira condição para mim buscar a Deus é a fé. Amém? Definição bíblica de fé, segundo Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quem aqui já viu a Nova Jerusalém? A cidade aonde Jesus foi preparar. Quem já viu? Talvez alguém já tenha visto em visão, ou arrebatamento, ou sonho, Deus tenha mostrado. Como foi o caso de João, quando ele escreveu o Apocalipse. O Senhor mostra para ele aquilo que está reservado para nós no futuro. Mas com exceção de João, se eu perguntasse para você, quem já viu a Nova Jerusalém? Quem levantaria a mão aqui? Mas nós conhecemos que existe essa realidade por causa da palavra de Deus. Quem acredita que há uma morada eterna preparada por Jesus? Quem acredita? Nós não vemos ela, mas nós acreditamos nela, algo que não se vê, mas nós acreditamos que é real, que existe. Como que nós conseguimos acreditar em algo que ainda não vimos? Somente por meio da fé. Amém? Não tem outra forma de você acreditar naquilo que você não viu, se não for mediante a fé. Poderíamos comparar a fé com o fermento do bolo. Quem aqui tem experiência em cozinha, levanta a mão. Quem aqui já fez um pão, um bolo? Há uma receita, diga receita. Quando nós seguimos a receita, o resultado ele é satisfatório, ele é bom. Agora, se você não segue a receita e você começa a esquecer os ingredientes, talvez o seu bolo ou o seu pão ele não tenha um resultado satisfatório. Quem aqui já fez um bolo que ele não cresceu? Bastante gente. Às vezes a gente está fazendo e vai lá e pega a latinha do fermento e olha lá a validade. Bicho, não presta mais. Não vai trazer o crescimento, não traz o resultado. E às vezes esquecemos, estamos na correria e não colocamos o fermento, o bolo ou o pão fica abatumado. Fica com graça ou sem graça? Dá vontade de descartar e fazer um novo. Porque nós estávamos com uma expectativa que o bolo ele crescesse. E a gente olhasse pelo vidro do forninho, né? Do forno, uau, está derramando. Mas quando a gente olha lá e aquele bolo que parece um chinelo Havaianas, a alegria e a graça e o serviço se foi. Não tem graça. Então a nossa caminhada, ouça isso, a nossa caminhada com Jesus precisa desse ingrediente chamado fé. Aleluia, precisa. E sem uma fé viva e ativa, são duas coisas, diga viva, diga ativa. A minha e a sua fé precisa ser uma fé viva e ativa. Não há como viver as promessas do Senhor. Vou falar de novo. Sem você ter uma fé viva e ativa, não há como você viver as promessas do Senhor. Quantas promessas a Bíblia declara para nós, para nosso respeito? Quem sabe dizer?
São poucas ou são muitas? Quem acha que é muitas, levanta a mão. Você está certo. São muitas promessas para aquele que se torna um filho, uma filha de Deus. Mas você só consegue viver elas por meio da fé. Se você não tem fé, você se achega diante de Deus e você é rejeitado, desaprovado, você não agrada ao Senhor. Então você precisa da fé para chegar até Ele e agradá-lo e extrair dele as promessas que Ele já conquistou para mim e para você. Amém? As promessas da Bíblia é para aqueles que têm uma aliança com Deus. Quem aqui já fez aliança com Deus? Então essas promessas é para você também. Não há como acessar a sua herança, não há galardão se você não andar com Deus, com esse ingrediente chamado fé. Diga mais uma vez, fé é o ingrediente que eu preciso ter para me achegar diante de Deus. Quer ver uma pessoa, para você entender, dentro da Bíblia, um exemplo dentro da Bíblia, de alguém que tinha uma fé viva e ativa? Vou te dar dois exemplos. Primeiro, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que ela sofria há longos 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E já havia procurado todos os médicos que ela conhecia, e já havia gastado todo o seu dinheiro, porém, até aquele dado momento, sem resultado nenhum. A Bíblia fala que ela ouviu falar a respeito de quem? De quem? Jesus. Ela ouviu falar dos grandes feitos, das maravilhas que Ele estava operando, das curas, dos sinais, das libertações, ou seja, onde Jesus andava, o reino do Pai se manifestava, não só em palavras, mas em sinais evidentes, que o Pai era com ele. Era algo inegável, coisas que nenhum homem ainda tinha visto, Jesus estava operando nos seus dias. Então a notícia se espalhou. Olha, o homem da Galileia, o filho de Maria, o filho de José, aquele que é chamado de Jesus, ele está operando muitos sinais e maravilhas. E aquela notícia chegou aos ouvidos. Diga ouvidos. Qual é a função dos ouvidos? Como que a fé nasce no coração do homem? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo testemunhos, acessando a palavra de Deus, seja pela Bíblia, seja num culto como esse, seja pela internet, seja por um livro cristão. Quando você está em contato com a palavra de Deus, algo começa a acontecer em você. Uma semente chamada fé começa a ser plantada no seu coração. Olha para alguém e diga assim: abra o coração, porque a semente da fé está sendo plantada. Você sabia que você pode fechar o coração? Quem sabia? Você pode estar aqui de corpo presente, mas o teu pensamento está onde? Lá fora, nos teus compromissos. Como é que está o teu coração? Fechado. Então, esse é o momento de você ficar ligado com quem? Com quem? Com o Senhor. Esse é o momento que o teu coração tem que estar assim, ó. O que significa isso? Aberto, escancarado. Entra mesmo. Vem em mim que eu estou facinho hoje. Aleluia. Abra aí o teu coração. Nada de fechar o coração para Ele hoje. Amém? Não feche, porque senão a semente não cai. Ela tem que cair na terra, nas tábuas do teu coração.
Então aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, algo aconteceu dentro dela. Uma fé brotou, uma fé viva brotou, uma fé genuína nasceu dentro dela. Mas não foi só uma fé viva, foi uma fé ativa. Por que ativa? Por que ativa? Porque tirou ela da posição que ela estava e fez ela ir até onde estava Jesus. Você saiu da sua casa para vir aqui. Quem está entendendo? Isso é uma fé ativa. Eu vou ir lá porque eu quero ouvir a palavra, eu vou ir lá porque eu necessito de uma oração, eu vou ir até a presença dele. Foi isso que a mulher fez. Ela saiu daquele lugar onde ela estava, ela teve uma atitude, e dentro do coração dela, nos seus pensamentos, ela declarava: se tão somente eu conseguir chegar perto dele e tocá-lo, nem que seja nas vestes, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa me chamar pelo nome. Não. Se eu simplesmente tocar, eu sei que eu serei curada. Uau! Vamos aplaudir o Senhor? Que exemplo de uma fé viva e ativa. Qual foi o resultado? O resultado não poderia ser outro, porque a fé era viva e ativa, e ela se chegou diante dele com esta fé, e recebeu aquilo que ela precisava, que era a sua cura. Quando Jesus olha para a multidão e percebe quem havia lhe tocado, ele diz: mulher, vá em paz, porque eu te curei. Não. Mulher, vai em paz, porque a tua fé te curou. Aplauda ele, aleluia. Aquele que tem fé não pode apenas declarar com a boca: eu tenho fé. Você precisa ter obras, atitudes que demonstrem que você possui fé. Quer ver outro exemplo? Nós vamos dar seguimento. Quem conhece o homem chamado Pedro, discípulo de Jesus? Pedrão. Ele era um homem de fé, sim ou não? Era. Olha só, Jesus estava andando sobre... Imagina essa cena, irmãos. Vencendo uma lei da física. Quem aqui já tentou descer do barco ou atravessar um rio, um lago andando? Quem? Jesus estava andando, gente. E Pedro viu aquilo, Clédio. E ele foi ousado e ele disse assim: se és tu mesmo que está vindo aí, Jesus da Galileia, deixa que eu vá até onde você está, também andando sobre as águas. Havia uma fé dentro do coração dele. Opa, se Jesus pode, eu também posso. Porque Jesus, ele era homem. Não, você não está aqui. O que Jesus era? O que Jesus era? Homem. Ele não veio para a terra como Deus, ele veio para a terra como homem. E se ele andou sobre as águas, Pedro, debaixo de uma revelação, de um entendimento naquela hora, ele disse assim: ah, se ele pode, eu também posso. E depois você vê nos evangelhos Jesus falando assim: ei, as coisas que eu fiz, quer que complete ou não?
as coisas que eu fiz, vocês também farão, e outras coisas maiores ainda vocês farão. Quem prometeu foi o próprio Cristo, foi o próprio Senhor. Então, se eu não tenho fé, eu não me aproprio desta promessa também. E o que Pedro fez? Pulou do barco, irmão, e saiu andando. O que é isso? Fé. Creu que aquela realidade também seria possível para ele. Mas, diga mas, porque ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para os mares que estavam altos, fruto do vento, a fé dele diminuiu. E aí ele começou a... Ei, querido, Jesus não quer ver você afundando. Jesus quer ver você andando sobre as águas também. Sobre as dificuldades da sua vida, sobre as dificuldades do dia a dia. Ei, Ele não quer ver você afundar, Ele quer ver você enfrentar tudo isso, passar sobre isso, usando a sua fé. Aí ele começa a se afogar. Eu acredito que Jesus olhou e deixou ele tomar uns 2 goles d'água. Aí o Senhor vai lá e estende a mão, recompõe ele, e olha para ele e diz o quê? Eita, homem de pequena fé, se tu tivesse permanecido com a fé inicial, você tinha chegado até onde eu estava. Tem pessoas que elas começam caminhando bem com o Senhor, sabia disso? Mas daí, fruto dos acontecimentos do dia a dia, parece que o balãozinho da fé dela, pega um balão bem cheio, escrito fé. Parece que os acontecimentos da vida querem fazer o que com o nosso balão? Um pequeno furo. E aí começa a fazer o quê? Gostou desse efeito especial? Aleluia. Se eu tivesse um sonoplasta lá com esse efeito aqui, nós tinha feito. Começa a murchar. E começa a afundar. Você acha que nós somos diferentes? Não somos, querido. Quando a nossa fé começa a desacreditar naquilo que o Senhor prometeu, a gente começa a afundar. A gente começa a paralisar. E a gente começa a impedir que as promessas de Deus se estabeleçam na nossa vida. Amém? Você não precisa sentir a fé como você sente alegria ou uma paz. Nós temos sentimentos, amém? Nós somos seres dotados de sentimento. Você sente alegria, você sente tristeza, medo. Ou seja, você sabe o que é um sentimento. A fé, ela é diferente de um sentimento. Você não precisa senti-la. Amém? A fé não é algo emocional. Ela é algo espiritual. Ou eu creio, ou eu não creio. Amém? Ai, apóstolo, eu não estou sentindo a fé. Tu acha que eu sinto fé? Não. Não há um sentimento dentro de mim. Ai, como eu estou sentindo a fé. Não, querido. Há uma convicção dentro de mim, daquilo que o Senhor já prometeu na sua palavra. E eu, como eu sei quem sou filho dele, eu pego aquilo que é meu como filho, como herdeiro, e trago para a minha vida. Aleluia. É a certeza. Mas a fé, ela é um músculo. Diga um músculo. Quero compará-la ao músculo. O músculo, se você não exercita ele, perde a força.
o vigor. Mas se você exercita um músculo, ele cresce, fica forte. Você precisa fortalecer a sua fé. Por isso que o Senhor Jesus disse: meditem na minha palavra de dia e de noite. Mas a gente tem o hábito de olhar um monte de lixo, sim ou não? Eu tenho celular, eu acesso redes sociais, mas se eu ficar o dia inteiro aqui, ó, tem muita informação que é lixo e que rouba a minha fé, sim ou não? Então eu preciso me alimentar daquilo que fortalece a minha fé. Quem está na musculação aí da fé, levanta a mão para o céu. Ai, 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 glória a Deus. Tem uns que estão assim, ó. Em vez de ser aquele músculo bonito, né? Eu não tenho músculo forte e grande. Minha estrutura não é para isso. É aquele músculo para baixo. Deus não quer ver a sua fé para baixo. Deus quer ver a sua fé para cima. Uma fé forte. Aleluia. Como que a fé se manifesta? Por meio de atitudes e palavras. Amém? Como que eu manifesto minha fé? Atitudes e palavras. Aleluia. Que palavras têm saído da sua boca nesses últimos tempos? De fé ou de derrota? Não, pastor, esse caso ele não tem mais solução. Eu já lancei a toalha, já abri mão. Que tipo de fé você tem, meu irmão? Até o último minuto você precisa continuar crendo no sobrenatural. Aqueles que creem verão a glória de Deus. Quantos dias o Lázaro estava morto? Já cheirava mal, apodrecendo, gente. E Jesus olhou para uma das irmãs de Lázaro e disse: se creres, verás minha glória. Porque nada é impossível para mim. Amém? Nada é impossível para Deus. Para nós é, mas para Ele não. Algo que você nunca pode perder é algo chamado esperança. Diga para alguém: não perca a esperança. Não perca. Continue acreditando. Continue sonhando. Continue. Amém? Quem está entendendo aqui? Então a fonte da fé eu já falei. É ouvir a palavra de Deus. O que você está ouvindo aqui essa noite? O que está acontecendo com a sua fé? Está sendo exercitada. Eu acredito que essa noite vai sair crente por essa porta aqui profetizando. Antes de chegar em casa, no carro, ou se você veio a pé, você vai ir declarando: eu não aceito mais aquela situação, esse ano vai mudar, esse ano vai mudar. Porque você foi incendiado. Tenta apagar o incêndio de um crente para você ver. Pode pegar todos os extintores, todos os baldes de água. Um crente cheio do Espírito Santo, você não apaga a fé dele.
pode me lançar na fornalha. Eu sei que o Senhor pode entrar lá e me livrar da fornalha. Mas se Ele não entrar, Ele continua sendo Deus. O que é isso? Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Quem é que apareceu lá junto dos 3 homens que estavam na fornalha? O 4º homem. Quando você manifestar essa fé, quem é que vai estar perto de você? O 4º homem. Ele vai estar ali, irmão. Ele vai estar do teu lado. Então, agora vamos avançar um pouquinho no texto inicial. Já entendemos que precisamos de fé, sim ou não? Para nos achegar até Deus. Assim como entendemos que Deus é um Deus galardoador. O que significa a palavra galardoador daqueles que o buscam? O que significa a palavra galardão? Recompensador. É um Deus que nos presenteia, que nos dá dádivas. Amém? Todos que se achegaram diante de Deus da forma correta não foram despedidos da mesma forma. Eles alcançaram o favor de Deus. Deus é um Deus galardoador. Quem você veio buscar aqui essa noite? Quem você veio buscar? Quem você veio buscar? Quem você veio buscar? Eu vim buscar o apóstolo Germano. Não. Busque ao Senhor. Somos apenas instrumentos para a glória dele se manifestar, o reino e o poder dele se manifestarem sobre a terra. Se você entrar aqui com o entendimento certo, você vai buscar ao Senhor, você não sairá da mesma forma. Amém? Ele vai te recompensar. Aperta o ombro de alguém e diz assim: você não vai sair da mesma forma aqui. Aperte assim devagarinho o ombro de alguém. Diga para ele: há uma recompensa te esperando. Se você vê, querido, eu não quero falar sobre isso porque dá muito pano para manga. Quais são os níveis da recompensa de Deus para nós? São vários: físico, emocional, espiritual, familiar, financeiro, ministerial, salvação. Ou seja, há muito galardão de Deus nos esperando. Quem concorda? Mas a questão é, redobre a atenção, mas a questão agora é, qual é a forma, diga a forma, qual é a forma que nós nos aproximamos dele? E qual é a condição atual que estamos, quando estamos nos aproximando dele? São duas coisas diferentes, eu quero explicar aqui essa noite. Quem quer ouvir? Então a primeira coisa, qual é a forma que eu estou me aproximando dele? E a segunda, qual é a condição atual que eu estou ao me aproximar dele? Eu vou falar de 3 formas que geralmente o ser humano vai se aproximar de Deus. Primeira forma, por interesse. Diga comigo, por interesse. Grande parte da multidão que se aproximava de Jesus, se aproximava por interesse. Amém? Não porque amavam o Senhor naquele momento, não porque compreenderam de fato que Ele era o Senhor, o Messias, e Ele tinha um reino preparado, não. Grande parte das pessoas se aproximou dele por um interesse pessoal, por algo que eles queriam. Amém? Quer ver? Eu vou ler um texto rapidamente. João 6, 25 ao 27 diz assim: a multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Respondeu Jesus: eu afirmo a vocês
que isto é verdade. Vocês estão me procurando, olha o que Jesus fala para eles. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para sempre, a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Uma grande multidão que viu a multiplicação dos pães e dos peixes, fora alimentada. Eles estavam com fome, sim ou não? Era algo nobre, era algo importante. Jesus não poderia despedir aquela grande multidão que havia passado um dia inteiro longe da casa, longe da cidade, estava com fome sem comer, porque muitos deles já tinham idade e outros eram crianças. Tem pessoas que, se elas ficam mais de 4, 6 horas sem comer, acontece algo no físico delas, sim ou não? Então essa multidão estava muitas horas sem comer. O que Jesus faz? O que Jesus fez? Multiplicou pão e peixe, alimentou toda aquela multidão. Eles foram fartos. Jesus sai daquele local e vai para outro. Aquela mesma multidão lhe segue. Por quê? Por quê? Porque eles queriam comer de novo do pão. Eles pensaram assim: meu Deus, o camarada multiplicou pão e peixe, a gente encheu a barriguinha, vamos seguir ele de novo, porque amanhã ele vai fazer o mesmo sinal. Ele fez o mesmo sinal? Não. Trouxe o ensinamento, declarou diante deles: ei, vocês estão me buscando não por causa dos sinais que vocês viram, vocês não tiveram entendimento, a revelação. Vocês estão me buscando por causa do pão que comeram e saciou fome. Só faltou ele dizer bem claro assim: a motivação de vocês de me buscar, a forma que vocês estão me buscando é por interesse. Diga, primeira forma, interesse. Vamos para a segunda forma como os homens buscam a Deus: com orgulho e vaidade. São 3 formas que eu vou falar: orgulho e vaidade. Tiago 4,6 diz assim: porém, a bondade de Deus mostra, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso contra os humildes. Essa mesma passagem, em outras versões, vai dizer que Deus, ele rejeita os orgulhosos. Amém? Querido, para você entender o que isso significa, diante do Senhor não vale o seu anel de formatura. Amém? Não vale. Aqui na terra nós temos posições, nós temos um nome de peso, sim ou não? Aí eu falo com o fulano, as portas se abrem. Eu falo com o ciclano, eu acesso lugares. No reino de Deus não é assim. Aleluia! Não é o teu nome, não é a tua formação, não é o teu dinheiro, não é a tua posição na cidade que vai fazer você se aproximar de Deus. Pelo contrário, se você se aproximar de Deus tendo essa forma, Deus, ele te rejeita. Diga ai, ai, ai. Quantos querem ser rejeitados por Deus? Vou te fazer uma pergunta: aqui na terra não tem homens que agem assim? Tem ou não tem? Vários. E aí eles acham que com Deus é a mesma forma. Não é. Deus, ele ama a todos, sim ou não? Mas ele não admite essa atitude de pessoas que o buscam desta forma. Agora vamos para a terceira forma
que nós buscamos a Deus. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Orgulho e vaidade. Terceira, e essa é a forma correta. Diga glória a Deus. Com humildade e simplicidade, reconhecendo a soberania e grandeza de Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Todos aqueles que se aproximam de Deus assim, reconhecendo que você não passa de um sopro, reconhecendo que você não é nada, se esvaziando dos seus títulos, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu nome, da sua posição, e indo até o Senhor como um servo, com humildade, reconhecendo que Ele é o Senhor, você vai encontrar o favor de Deus. Quantos querem encontrar o favor de Deus? Essa é a forma correta que Deus espera que você o busque. Com humildade, não com soberba. Finalizando, diga glória a Deus. Tem alguns que já estão cansados e olhando para o relógio e dizem: meu Deus, esse pastor não encerra nunca. Mas não está gostoso essa palavra, irmãos? Você não está aprendendo aqui essa noite? Então aguenta mais 5 minutos. Aleluia. Vamos lá. Finalizando. Vamos examinar qual é a condição. Nós vimos a forma, 3 formas como o homem se aproxima de Deus. Agora vamos ver a condição atual. É mais de uma condição que nós podemos estar quando nos aproximamos de Deus. Primeira condição: inimigos de Deus. Diga comigo: inimigos de Deus. Pastor, será que isso é verdade? Eu posso me aproximar de Deus sendo um inimigo de Deus? Quem concorda que a gente pode se aproximar, tentar se aproximar de Deus sendo um inimigo dele? Quem concorda? Levanta a mão para o céu. Ah, poucos. Quem acha que não? Não, esse pastor tá doidão. Deixa eu te provar pela Bíblia que ela é a nossa regra de fé. Aleluia. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Se eu não fizer uma aliança com Cristo, se eu não entender quem é Cristo e tentar me aproximar de Deus de qualquer forma, eu posso ainda estar nessa condição de inimigo de Deus. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, eles ainda estão na posição de inimigos de Deus, ainda estão na posição da ira de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: se o inimigo de você pedir algo para você, você dá? Quem daria? Não. Inimigo você quer? Quem quer o inimigo bem pertinho? Ai, vem cá. A gente quer o inimigo longe. Quantos querem um amigo próximo? Ah, mudou o cenário, né? Quando o amigo pede algo, por mais que a gente não tenha, a gente até se esforça para abençoar aquela pessoa, porque é amigo, porque ali pesa uma amizade. Então aqueles que ainda não nasceram de novo, eles estão na posição de inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus. E aí eles se achegam a Deus, pedem algo para Deus, eles recebem ou não? Não, eles não recebem, porque eles estão na posição de inimigo. Agora vejamos a segunda
condição do ser humano diante de Deus: reconciliados. Diga aleluia. É quando eu saio da posição de inimigo e agora me torno amigo de Deus. Somente por meio de Jesus Cristo você sai da posição de inimigo e passa para a posição de reconciliado, amigo de Deus. Então todos aqueles que recebem a Cristo e obedecem a sua palavra passaram da morte para a vida, receberam o poder de se tornar filhos e filhas de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, se você já foi reconciliado. Isso aqui é muito sério, irmãos, pois nós temos um ditado popular, um pensamento popular, que a gente pensa assim: todo mundo é filho de Deus. Não é. Todos nós somos criaturas criados por Ele. Como que eu vou dizer que eu sou filho e não aceito a Cristo, não me submeto a Ele, não obedeço sua palavra, me levanto contra tudo que é santo, contra tudo que é de Deus, e ainda tenho a coragem de dizer: Deus é meu Pai? Não é. Não é. Lamento dizer, você é inimigo. Isso é sério, é pesado, é duro, mas é verdade. Amém? Você tem que obedecer a palavra, você tem que fazer uma aliança. Aí você passa da posição de inimigo para a posição de reconciliado. Aí você pode chegar diante de Deus por meio do sangue de Jesus e ter acesso à sua presença e às suas promessas. Terceira condição do homem diante de Deus: afastado. Diga afastado. Aqui entra a parábola do filho pródigo. Um filho que estava onde inicialmente? Na casa do pai. Mas ele decidiu viver sozinho, longe do pai. Ele pega a herança que era direito dele e vai viver a vida como ele queria. Ou seja, são pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas voluntariamente decidiram: eu vou dar um tempo para Jesus e eu vou viver um pouco a minha vida. Você está na classe dos afastados, está correndo risco de vida. Aleluia! Sim ou não? Sim. Está correndo risco de vida. O que o afastado tem que fazer? Cair em si, se arrepender da onde caiu e voltar correndo para quem? Para os braços do Pai. Te faço uma pergunta: o Pai vai recebê-los ou não? Vai. Se você está afastado, você se arrepende. Sinceramente você decide: eu vou voltar para o meu Pai, vou voltar para a sua presença. O Pai está assim, ó. Vamos aplaudir o Senhor? Volta, filho. Volta. E a quarta condição do homem diante de Deus: iníquo. Diga iniquidade ou iníquo. São aqueles que conhecem a Deus, conhecem a palavra, não estão fora da casa de Deus, estão dentro da casa de Deus, mas permanecem fazendo as coisas erradas conscientemente, porque perderam o temor a Deus. E naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticavas a iniquidade, não te conheço. E a Bíblia declara: mas Senhor, eu preguei no teu nome, operei sinais e maravilhas, expulsei demônios,
o Senhor vai dizer: não te conheço, camarada, aparta-se de mim, porque você praticava a iniquidade. Quantos foram abençoados aqui essa noite? O ensino, ele tem um poder. Qual é o poder? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus. Ouça isso. Decamandagasúbia. Ouça isso. Nós já estamos encerrando. O Senhor me trouxe a memória mais de uma vez aqui. Enquanto adorávamos o seu nome, a única frase que vinha à minha mente era: o que tu queres que eu te faça? 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 Agora você responde para o Senhor. Agora você responde. Só quero. O que tu queres que eu te faça? Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. O que tu queres que eu te faça? Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. O cego respondeu: Só quero Senhor, eu quero ver. Ver você, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Aleluia. Aplauda bem forte. Bem forte, bem forte. Bem forte ao Senhor. Aleluias. Acende a luz para nós. E aí, meu irmão? O que você pediu para ele? O Senhor falava muito forte ao meu coração. Diga para eles: o que tu queres que eu te faça? Amém? O que você pediu? Ele estava aqui. E ele estava ouvindo. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero encerrar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, por esse banquete que o Senhor preparou. Eu estou saindo daqui farto. Estou saindo daqui satisfeito. Eu comi a tua palavra esta noite. Ah, Senhor, renovei as minhas forças em tua presença. Estou saindo cheio da tua presença, da tua casa. E eu tenho a certeza que cada um dos meus irmãos está saindo desta forma. Eu coloco a minha semana e a semana de cada um deles diante da tua presença. Nos livra do mal, do engano, das ciladas. Nos livra de todo projeto contrário contra nós e a nossa casa. Nos prospera, nos alinha a tua vontade, nos coloca em lugares excelentes. Que essa semana seja de bênção, de vitória, de conquista, de grande operar do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Conceda experiências para cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Nos visita, Senhor, nessa semana.
e nos leva para um novo nível de relacionamento e intimidade com o Senhor. Assim eu oro, abençoo você e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do